Você já se sentiu preso em uma situação financeira onde parece que nada muda, não importa o quanto você se esforce? Talvez você esteja orando, trabalhando, esperando, mas as portas permanecem fechadas. Hoje, quero falar com você sobre um salmo poderoso, um que não apenas inspira, mas contém uma promessa real de transformação financeira dada diretamente por Deus. O Salmo 113 não é uma oração comum, é uma declaração celestial de que Deus, o mesmo que levantou José da prisão para o palácio, pode te erguer do pó e te fazer sentar entre príncipes. Esta é uma palavra para aqueles que foram humilhados, para aqueles que experimentaram a escassez, para aqueles que precisam de um milagre. E se você está aqui, não é coincidência, este é o seu momento de fé. Se você acredita que Deus pode trazer uma mudança sobrenatural às suas finanças, escreva nos comentários: eu confio na provisão de Deus. Isso não é apenas uma frase, é um ato de fé, uma declaração espiritual que ativa o céu a seu favor. Deus exalta os humildes, uma promessa divina de transformação. O Salmo 113 revela uma das verdades mais poderosas sobre o caráter de Deus: ele exalta os humildes. Não estamos falando de uma metáfora poética, mas de uma promessa direta. Ele ergue do pó o pobre e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes do seu povo. Isso não é apenas uma imagem bonita, é uma ação divina que ocorreu repetidas vezes nas Escrituras. Vemos isso em Davi, que foi escolhido rei enquanto ainda pastoreava ovelhas. Pensamos em Esther, uma órfã hebreia que se tornou rainha da Pérsia. Pensamos em José, traído por seus irmãos, vendido como escravo e aprisionado, até que em um único dia ele foi levado à mais alta posição de autoridade no Egito, perdendo apenas para o faraó. Deus não ignora aqueles que foram humilhados, ele os vê, os chama e os levanta. Quando o salmista declara que Deus assenta os pobres entre os príncipes, ele está dizendo que não há posição tão baixa da qual Deus não possa erguer alguém, nem altura tão grande que ele não possa conceder por sua graça. Se você esteve em uma temporada de escassez, de limitações, sentindo que ninguém o vê, hoje o Salmo 113 te lembra que existe um Deus que não apenas te vê, mas tem o poder e o desejo de mudar completamente a sua realidade. E se você quer ir além, quero compartilhar algo que tem abençoado profundamente muitas pessoas. Descobri 10 segredos ocultos na palavra que revelam como Deus lida com riqueza, propósito e provisão. Além desses princípios, criei um desafio comprovado de 30 dias baseado nas Escrituras para guiá-lo em uma transformação real de sua vida financeira. A maioria das pessoas não sabe como aplicar corretamente a Bíblia nesta área, e é por isso que não avançam. Mas quando a fé se une à sabedoria bíblica, os frutos começam a aparecer. Se você quer começar esta jornada, clique no primeiro comentário fixado. Lá você encontrará material enriquecedor e um presente especial que preparei para você com todo o meu coração. A oração, conectando o invisível ao visível. A oração não é apenas uma rotina espiritual, é um ato de fé viva que conecta o invisível com o visível, o eterno com o cotidiano. É na oração que o crente se alinha com a vontade de Deus e abre espaço para que o seu poder atue. O próprio Jesus ensinou que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos, e nas Escrituras, vemos constantemente como homens e mulheres que oraram com fé experimentaram provisão, direção e verdadeiros milagres financeiros. Mas há algo que muitas vezes esquecemos: orar não é repetir palavras, orar é apresentar o coração, é confiar na resposta de Deus mesmo antes de vê-la. A verdadeira fé não espera ter tudo resolvido para orar, ela ora quando tudo parece perdido e ainda acredita. Quando você se prepara para orar com base no Salmo 113, você não está simplesmente repetindo um texto antigo, está ativando uma promessa escrita pelo Espírito de Deus.
Você está declarando que acredita no caráter de um Deus que levanta os humildes, que abre portas onde não há, e que muda destinos em um instante. Portanto, antes de continuar, quero convidá-lo a fazer um pequeno, mas poderoso ato de fé. Escreva agora mesmo nos comentários: eu confio na provisão de Deus. Essa frase é mais do que palavras, é uma semente de confiança que você está plantando hoje e que Deus pode fazer crescer. É a sua maneira de dizer: eu creio mesmo sem ver, eu oro porque sei que Deus ouve. Ativando a provisão de Deus, sua oração por um avanço financeiro. E agora, se você está pronto, quero convidá-lo a orar comigo. Não importa onde você esteja ou o que esteja vivenciando. Se puder, feche os olhos, respire fundo e permita que estas palavras também se tornem sua oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, venho diante de ti com humildade e esperança. Sei que tu és o Deus que vê o necessitado, que ouve o humilde e que responde com poder. Hoje clamo a ti por direção, provisão e milagres financeiros. Reconheço que sem ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Peço que ilumines meu caminho, que quebres as correntes da escassez e que abras as portas que estiveram fechadas. Que tua mão poderosa toque minhas finanças e transforme minha realidade, não apenas para o meu bem-estar, mas para que teu nome seja glorificado em tudo que eu faço. O caráter de Deus, Jeová Jireh, nosso provedor. Deus não apenas promete prover, Ele o faz porque faz parte de sua identidade. Na Bíblia, um de seus nomes é Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Este não é apenas um título bonito, é uma revelação profunda do coração de Deus. Desde o início, Ele se mostrou como aquele que cuida, que antecipa, que supre o que falta. Quando Abraão subiu a montanha com seu filho Isaque, acreditando que teria que sacrificá-lo, ele o fez com dor, mas também com fé, e no momento em que levantou a faca, Deus interveio, providenciando um carneiro. Naquele momento, Abraão disse: no monte do Senhor se proverá. Desde então, Jeová Jireh se tornou uma declaração eterna: Deus vê, Deus sabe e Deus provê. E se Ele proveu naquela montanha, Ele também pode prover em sua casa, em seu negócio, em sua necessidade atual. A provisão de Deus não é limitada pela economia, nem pelo país em que você vive, nem pela sua história. Ela se baseia em seu caráter fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você sente que esteve sozinho em suas lutas financeiras, hoje quero que ouça esta verdade: você está abandonado. O Deus que multiplicou o azeite da viúva, que alimentou milhares com 5 pães, que encheu redes vazias com uma palavra, também pode encher sua vida com tudo o que você precisa, não apenas com dinheiro, mas com sabedoria, direção e paz. Ore comigo. Senhor Jeová Jireh, eu te reconheço como meu provedor. Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és quem abre caminhos onde não há, quem multiplica o pouco e transforma a escassez em abundância. Hoje eu coloco minha confiança em ti, crendo que tua provisão virá no tempo perfeito. Ensina-me a administrar, a semear com fé, a trabalhar com propósito e a depender de ti em tudo. Que nunca me falte tua orientação, teu favor e tua paz. Amém. O poder da palavra declarada e a prosperidade com propósito. A palavra de Deus não é letra morta, é viva, eficaz e tem o poder de transformar realidades. Quando Deus fala, as circunstâncias cedem. Desde o princípio, tudo foi criado por sua voz, e ainda hoje, é essa mesma palavra que sustenta o universo e cada detalhe da sua vida. Muitos buscam sinais, mas ignoram as promessas que já foram declaradas. Cada versículo da Escritura é uma chave, e quando ativada com fé, portas que antes estavam fechadas se abrem.
O Salmo 113 não é apenas poesia espiritual, é uma declaração de ação divina. Deus se move pelo que ele disse, não pelo que sentimos. Ao longo da Bíblia, vemos como uma palavra liberada muda destinos. Uma simples palavra de Jesus foi suficiente para curar, libertar, multiplicar. A palavra de Deus corta as correntes invisíveis que impedem o progresso. Onde não há saída, sua voz abre um caminho, e onde há seca, ele traz chuva de provisão. É necessário aprender a viver declarando a verdade de Deus, não repetindo frases vazias, mas proclamando o que ele já estabeleceu. Quando suas palavras se alinham com a sua palavra, sua atmosfera muda. O que está escrito é garantido, importa quanto tempo tenha passado, o que ele disse se cumprirá. Portanto, não subestime o poder do que você declara todos os dias. Sua boca pode ser um canal de fé ou uma ferramenta de dúvida. Se você quer ver milagres, comece falando como alguém que acredita no impossível. A palavra é uma semente, e quando plantada com fé, sempre dá fruto. O que sai da sua boca pode preparar o terreno para o sobrenatural. Deus te próspera apenas para que você tenha mais, Ele te próspera para que você possa cumprir um propósito maior. Na Bíblia, toda vez que Deus abençoou alguém com abundância, foi para que essa pessoa pudesse abençoar outros. A prosperidade não é um fim, é um meio, um recurso para expandir seu reino e servir com excelência. Quando você entende isso, para de orar apenas por dinheiro, começa a pedir por visão, sabedoria, estratégias do céu, porque não se trata apenas de receber, mas de administrar bem o que chega às suas mãos. Quem é fiel no pouco, será confiado com muito, essa é a economia do reino de Deus. A riqueza sem propósito acaba vazia, mas quando Deus encontra um coração disposto, Ele derrama provisão sem medida. Pessoas como José, Salomão e Neemias prosperaram para cumprir missões específicas, não foi por acaso, foi um chamado. Assim é com você, Deus quer usá-lo como um canal de bênção. Prosperar com propósito também significa responsabilidade, significa dar, compartilhar, investir no que tem valor eterno. Não se trata de acumular, mas de semear em terra fértil. Quando você entende que tudo vem de Deus, cuida melhor do que tem e aprende a multiplicar sem perder a paz. Portanto, cada porta que Deus abre tem uma atribuição, cada oportunidade carrega uma intenção divina. Antes de pedir mais, pergunte-se: para que eu quero o que peço? Se seu propósito estiver alinhado com o coração de Deus, a provisão virá, não por ambição, mas por propósito eterno. Exemplos bíblicos de provisão sobrenatural e testemunhos modernos. A Bíblia está cheia de histórias onde Deus transformou a situação econômica de pessoas comuns. Um dos exemplos mais claros é José, que foi vendido como escravo, aprisionado injustamente e depois levantado por Deus para administrar toda a economia do Egito. Sua fidelidade o levou do poço ao palácio, não foi sorte, foi propósito divino. Outro caso poderoso é o da viúva de Sarepta. Em meio a uma grande crise, ela obedeceu à palavra do profeta Elias e compartilhou o pouco que tinha. Como resultado, sua farinha e seu azeite não acabaram, Deus multiplicou sua escassez através da fé e da obediência. A provisão veio enquanto ela agia. Jó também experimentou uma restauração impressionante. Depois de perder tudo, Deus lhe devolveu o dobro do que ele tinha. Sua fidelidade em meio à dor foi recompensada com abundância. Ele não recebeu apenas bens, mas honra, saúde e restauração completa. Deus não esquece aqueles que confiam, mesmo na tempestade. Salomão pediu sabedoria, não riquezas, mas Deus lhe deu ambas porque conhecia seu coração. Aquele que prioriza o reino e a vontade de Deus nunca tem falta, as riquezas perseguidas pela ganância escapam,
mas as que vêm pela obediência permanecem. Essa é a diferença que a bênção divina faz. Esses exemplos não são fábulas, são princípios eternos. Eles mostram que Deus se interessa por nossas finanças, mas ainda mais por nosso coração. Quando usamos o pouco com fidelidade, Ele se encarrega de multiplicar, e quando entendemos que tudo o que temos é dele, nos tornamos administradores do céu na terra. Antes de orar, é importante entender a quem nos dirigimos. Não estamos falando ao vento nem fazendo declarações vazias, estamos entrando na presença do Deus Todo-Poderoso, que ouve cada palavra e responde segundo a sua perfeita vontade. Preparar o coração é tão importante quanto a própria oração. A fé é a chave que abre as portas. Orar sem fé é falar sem direção, mas quando você ora crendo, algo é ativado no mundo espiritual. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e assim vos será feito. Essa é uma promessa qualquer, é uma garantia do céu para aqueles que oram com confiança. É por isso que a atitude com que você se aproxima de Deus muda tudo. Talvez você já tenha orado muitas vezes antes e não tenha visto respostas, mas hoje eu o convido a orar de uma maneira diferente, não com ansiedade, mas com expectativa, não com medo, mas com convicção, acreditando que Deus não só pode, mas quer te abençoar. Sua natureza é boa, e seu tempo é perfeito. Neste momento, silencie sua mente, desligue o barulho do dia, concentre-se no poder das promessas que você ouviu. Se possível, coloque a mão sobre o coração e respire fundo. Se distraia. Prepare-se com humildade, mas também com segurança, sabendo que o Criador do Universo está atento à sua voz. E se ainda não o fez, escreva uma palavra de fé nos comentários. Pode ser um pedido, uma declaração ou simplesmente estou pronto para receber. Esse pequeno gesto pode ser seu ponto de partida, um ato simbólico que mostra que hoje você não apenas ouve, hoje você crê. Seu momento de fé, orando e agindo. Chegou a hora de levar nossa voz ao céu. Depois de ouvir a palavra, meditar nas promessas e preparar o coração, é hora de falar com Deus. Não importa onde você esteja ou o quanto entenda, tudo o que você precisa é de fé, uma fé simples, mas verdadeira. O Salmo 113 nos lembra que Deus levanta o pobre do pó e o necessitado do monturo. Isso não é apenas uma metáfora, é uma ação que Ele continua a fazer. Ele transforma, Ele provê, Ele exalta. Hoje vamos orar com base nessa verdade. Vamos clamar com convicção, acreditando que o mesmo Deus do Salmo ainda está vivo e operando. Esta não será uma repetição vazia, mas uma conversa sincera com o Criador. Enquanto você ora, imagine que cada palavra sobe ao céu e alcança o trono de Deus, porque é exatamente isso que acontece quando você ora com fé. Ele não apenas ouve, Ele responde, Ele se move. Se puder, feche os olhos, desligue as distrações e entregue totalmente sua atenção a este momento. Deixe de lado o medo, as dúvidas, o cansaço. Este é um tempo entre você e Deus, uma oportunidade para abrir seu coração, expor suas necessidades e declarar sua confiança absoluta em sua provisão. Agora, prepare-se para repetir cada palavra comigo, não apenas com a boca, mas com a alma. Esta oração é baseada no Salmo 113 e em outras promessas da Escritura. É um clamor de fé, entrega e expectativa. Se você crê, você verá. Comecemos. Senhor, Deus Altíssimo, aproximo-me de Ti neste momento com um coração humilde, mas cheio de fé. Tu és aquele que se assenta nas alturas, mas se inclina para olhar o céu e a terra. Tu vês a minha situação, conheces as minhas lutas e sabes o quanto preciso de ajuda. Hoje eu clamo a Ti,
crendo no teu poder e na tua promessa. Tu és o Deus que levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monturo. Senhor, se estou no pó, se minhas finanças estão em ruínas, se minha esperança enfraqueceu, peço que me levantes, não por meu próprio mérito, mas por tua misericórdia. Tira-me da escassez e guia-me ao lugar de honra que preparaste para mim. Eu declaro que tu és Jeová Jire, meu provedor, que nada me falta quando dependo de ti. Peço-te sabedoria para administrar o que vier, um coração generoso para compartilhar e uma fé firme para continuar caminhando. Que as portas fechadas se abram e que as oportunidades certas me encontrem. Tu sabes do que preciso antes mesmo de eu dizer. Renova minha mente, Senhor, para que meus pensamentos estejam mais presos pelo medo ou pela escassez, mas pela confiança e pela visão do alto. Dá-me ideias, direção, estratégia. Abre meu entendimento para ver caminhos onde outros veem muros, e que cada decisão minha esteja alinhada com a tua perfeita vontade. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Sei que não estou falando ao vazio, estou falando contigo, e tu não apenas ouves, tu respondes. Hoje deixo este clamor em tuas mãos e creio que teu poder está operando em minha vida. Que tua palavra se cumpra, que tua promessa floresça e que minha história seja um testemunho da tua fidelidade, em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, foi por acaso. Deus está falando com você, Ele está tocando áreas profundas de sua vida, e este pode ser o começo de uma nova estação. Não ignore o que você sentiu hoje. Guarde esta palavra em seu coração e volte a esta oração sempre que precisar. Às vezes, uma única semente de fé pode mudar um destino inteiro. E se você tem um pedido de oração, não saia sem deixá-lo nos comentários. Estaremos orando por você, crendo com você e declarando que Deus também operará em sua situação. Você não está sozinho, esta comunidade é um espaço de fé, apoio e esperança. Escreva seu pedido e junte-se a esta corrente de oração. Creia nisto, Deus já fez antes e fará de novo. Abraão foi abençoado em todas as coisas. Sua fé lhe foi creditada como justiça, e através de sua obediência, Deus o fez pai de multidões. Onde havia esterilidade e escassez, veio a multiplicação. Tudo começou com uma promessa e uma resposta: eis-me aqui, Senhor. É assim que toda prosperidade começa. Salomão não pediu riquezas, pediu sabedoria, e Deus lhe deu ambas. Seu reinado foi o mais próspero da história de Israel, e ainda hoje ele é lembrado como um símbolo de abundância e sabedoria divina. Seu sucesso foi o resultado de uma oração alinhada com o coração de Deus. A viúva de Sarepta estava preparando sua última refeição, mas ao obedecer à palavra do profeta Elias, ela viu o milagre da multiplicação. Sua farinha não acabou, seu azeite não secou, porque quando alguém age com fé em meio à escassez, o céu responde. Deus honra os passos corajosos. José foi traído, esquecido e aprisionado, mas sua fidelidade em segredo o levou a governar o Egito. Deus usou a dor como uma plataforma para o propósito. Importa quanto tempo tenha passado, se ele prometeu, ele cumprirá. O processo não nega o destino, apenas o prepara. O povo de Israel atravessou o mar a seco, caminhou no deserto, mas nunca lhes faltou nada. Eles comeram do céu, beberam da rocha, viveram a provisão sobrenatural dia após dia, e se Deus fez isso com uma nação inteira, Ele também pode fazer com você, em sua casa, em sua história. Nos tempos modernos, também existem testemunhos vivos. Denzel Washington, um dos atores mais reconhecidos do mundo, declarou publicamente que tudo que ele tem vem de Deus. Ele ora, declara sua fé e dá glória a Cristo. Seu sucesso não é apenas talento,
é também cobertura divina. A cantora Katy Perry, antes de se desviar do caminho, foi criada na fé e aprendeu a orar, e em mais de uma ocasião, reconheceu que seu talento foi semeado por Deus. Muitos começam com fé, mas aqueles que perseveram prosperam com propósito. Deus nunca esquece uma semente semeada com sinceridade. O empresário David Green, fundador da Hobby Lobby, baseia todas as suas decisões em princípios bíblicos. Ele disse que seu negócio é de Deus e que sua prosperidade é uma forma de servir, e ele viu resultados que o mundo não pode explicar, porque quando Deus é o dono, nada falta. Até atletas como Kaká, jogadores de futebol, artistas e empresários testemunharam sua fé. Eles prosperaram porque reconheceram publicamente que sem Deus, não são nada, e é isso que Deus honra, não a fama, não o talento, mas a humildade que coloca tudo nas mãos do Senhor. E se Deus fez isso com eles, por que não com você? Ele não faz acepção de pessoas. O que ele busca é fé, obediência e disposição para lhe dar glória. Hoje pode ser o dia em que sua história começa a mudar, você só precisa acreditar. Ele fará o resto. E antes de ir, tenho um presente para você. No primeiro comentário fixado, você encontrará um material enriquecedor que pode ser a chave que você estava esperando. Lá eu compartilho 10 segredos ocultos na Bíblia que transformaram vidas, e também um desafio comprovado de 30 dias que pode ajudá-lo a sair da escassez e caminhar em direção ao nível de prosperidade que Deus preparou para você. Mas cuidado, este conteúdo pode se tornar indisponível a qualquer momento, então vá agora, clique no comentário e comece esse processo de transformação baseado na palavra. É para aqueles que têm fé, mas também estão dispostos a agir. Obrigado por estar aqui. Que esta oração o acompanhe, o fortaleça e o lembre todos os dias de que Deus não se esqueceu de você. O que Ele prometeu, Ele cumprirá, e o que você semeou na fé hoje, em breve verá florescer. Até breve.